Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando sobre o estudo do livro Desafios da Educação, mas aqueles que estão nos acompanhando vão lembrar que eu disse a respeito de uma matéria que a gente fez para um jornal lá em Contagem, que é o jornal de uma instituição, a Associação Beneficente dos Servidores da Prefeitura Municipal de Contagem. E lá, nessa matéria, eu falo sobre o indiscriminado uso da camisinha pelos jovens. Então veja, como nós já fizemos essa citação no Desafios da Educação, eu vou trazer a matéria e eu vou colocar os pontos da matéria que eu acho que são significativos para a nossa reflexão e vocês vão avaliar também dentro da escuta de vocês, sem perder a noção de bom senso, de discernimento, mas que a gente avalie como que está, não por ser um único movimento de preservação de doença, de gravidez, etc., mas pela forma com que tem sido divulgado, ok? Como a matéria já tem mais tempo, isso foi feito, eu fiz esse seminário no encontro de jovens. Naquele período, para quem está dentro do movimento espírita, vai lembrar desses encontros que tem no carnaval, porque os jovens se reúnem, que não entram em sintonia com o movimento do carnaval, eles se reúnem em escolas, em ambientes fechados e ficam ali 3, 4 dias fazendo palestras, fazendo teatro, envolvido com uma diversificação de atividades, aonde as elaborações crísticas estão associadas às elaborações doutrinárias com as palestras que vão chegando, com as noções, percepções, estudos que estão sendo trazidos ali naquele momento para reflexão. Eu fui convidado para um desses encontros que era sobre sexualidade. E aí, no seminário sobre sexualidade, alguém fez uma pergunta sobre a questão da camisinha, e na época estava tendo uma proliferação do uso da camisinha, dificuldade com a questão da AIDS, doenças venéreas, etc. E aí nós fizemos algumas colocações, mas eu historiei isso na matéria. Então eu vou trazer para vocês alguns trechos da matéria para que vocês avaliem também o conteúdo que a gente escreveu, ok? Vamos lá. Inicialmente, expliquei a camisinha como instrumento utilizado para evitar a gravidez, mesmo de forma ineficaz. Eu não estou fazendo uma reprovação. Estou colocando que não existe uma eficácia de 100%. Aliás, nenhum método tem eficácia de 100%, ok? As pessoas costumam perguntar qual que tem eficácia de 100%. Eu costumo colocar nenhum. Qual que tem 99%? Nenhum. Embora alguns falam a pílula. Eu falo, olha, a pílula 98% ela tem. 100% a gente não consegue. A camisinha associado a outros métodos, a camisinha tem 74%, 85%, associada a outros métodos, ela pode chegar a 95%, 98%, ok? Em matéria de eficácia. E aí eu coloquei um instrumento utilizado, como que é? Inicialmente expliquei ser a camisinha um instrumento utilizado para evitar a gravidez, mesmo de forma ineficaz, e para evitar o contágio de inúmeras doenças, e entre elas, a que mais tem causado pânico e medo neste momento, que é a AIDS. Enquanto respondia, levei os jovens a refletir de forma responsável nas questões que estavam sendo colocadas. E me posicionei, mesmo sentindo o quanto é importante as propagandas de prevenção à AIDS, não acredito que tal prevenção é mais importante do que a educação. Mas tenho observado que o governo não tem pensado desta forma e faz propaganda de rádio e de TV daquilo que eles chamam de sexo seguro, criando slogans: divirta-se no carnaval com segurança, faça sexo seguro, use camisinha.
Inicialmente, transmite a ideia de que carnaval é uma festa para o sexo, onde este deve ser exaustivamente usado sem o menor respeito ao próprio sentimento e ao outro. Isto fica tão claro que o governo se exalta e se vangloria em divulgar que a Secretaria de Saúde, envolvida na campanha contra a AIDS, está distribuindo gratuitamente, no período de carnaval, mais de 200 mil camisinhas, como se estivesse significando uma oferta ou mesmo uma necessidade de proteção. E aqui eu estou falando mais de 200 mil já no início do século 21. Porque se a gente pegar como referência o ano de 98, foram distribuídos 114 mil. O grande descaso, entretanto, que impressiona, é que quando as secretarias de saúde estaduais e municipais e o Ministério da Saúde em nível federal fazem esse tipo de mobilização preventiva em relação à AIDS, não se vê nenhum tipo de mobilização educativa por parte do Ministério e Secretarias de Educação. Não se vê e não se fala em qualquer programa de educação sexual nas escolas. Aliás, não chamo nem de educação sexual, mas sim de orientação sexual para um movimento da sexualidade equilibrada. O descaso quanto à educação tem sido tão grande quanto as palhaçadas feitas pelos nossos governantes. Posso citar 2 exemplos e o primeiro aconteceu em Belo Horizonte, no período de carnaval. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para vestir o obelisco, o pirulito da Praça 7, com uma grande camisinha. O segundo, há mais ou menos 4 anos atrás, e eu falando no finalzinho do século 20, quando me dirigia para uma cidade do interior para proferir uma palestra, encontrei pelo caminho o anúncio em outdoor. Abram aspas. Faça o que quiser neste carnaval, mas use camisinha. Fechem aspas. É uma verdadeira animalização do sexo. Quando falo que a questão na escola não é de educação, mas sim de orientação, é porque a educação deve acontecer dentro do lar. A educação vem de casa. A formação dos professores vai contribuir na educação que os pais já estão oferecendo dentro de casa. Mas os pais que estão para educar são os mesmos pais que ontem foram jovens e não tiveram nenhum tipo de formação e hoje estão na condição de orientar os seus filhos. E aí eu questiono, com qual condição? Então, fazem aquilo que estão vendo na mídia. Eu tenho garotos no consultório da faixa de 11 anos de idade que andam com 2, 3 camisinhas dentro da carteira, presente dos pais, que acreditam que desta forma estão educando e ensinando os seus filhos. A gente fez referência a isso em vídeos anteriores, onde pais estão presenteando os filhos, mas não assentam para conversar. Não assentam para ajudá-los a responder os questionamentos internos que eles estão trazendo. Não assentam para discutir as dúvidas sociais que eles vivem na escola, que vivem na via pública, com os amigos, mas não assentam, apenas presenteiam com camisinha. Mas simplesmente o que eles estão fazendo é reproduzindo o papel governamental. Distribuem a camisinha e não têm sequer a liberdade de conversar com os filhos sobre o uso e a necessidade da camisinha. Como a matéria eu estava escrevendo sobre o preservativo, ou seja, a gente está abrindo um leque para conversarmos com os nossos filhos sobre sexualidade, vocês estão entendendo? Aqui eu estou preso nesta questão porque foi a matéria que me foi pedida, ok? É muito fácil os ministérios e secretarias de saúde e educação colocar que o papel educativo é dos pais e não deles. Eu não discordo. O papel educativo é dos pais.
não é função de órgão público educativo. Mas orientador, sim. Aquele que vai ajudá-los a construir o discernimento é também do órgão público. Entretanto, repito, os pais de hoje foram os jovens de ontem que não tiveram qualquer informação e nem mesmo nenhuma formação que pudesse alicerçar no íntimo de cada um o embasamento necessário para educar os seus próprios filhos. Não tiveram qualquer informação e hoje estão sem formação para orientar. Isso não é motivo para isentar os pais dos compromissos em relação à educação de seus filhos, mas um alerta também para os governantes e políticos que favoreçam esses pais, professores e educadores com propagandas mais dignas, programas mais justos para uma orientação sexual equilibrada na escola, transformadora de uma educação equilibrada em casa. Por que não criar programas que conscientizem o jovem do compromisso afetivo e da responsabilidade em relação a outra pessoa? Por que, em vez do uso indiscriminado do preservativo, não se fala de respeito em relação à própria sexualidade e à sexualidade do outro? Por que não ensinar a monogamia, a fidelidade, a sinceridade no relacionamento afetivo? Alguém tem alguma coisa contra? Essa é a matéria que a gente escreveu para o jornal e eu gostaria que vocês refletissem, opinassem, concordassem, discordassem, mas que vocês também discutissem nos movimentos fraternos de vocês e que vocês não transportassem a matéria para um fechamento de contexto, mas é uma abertura de conhecimento, de estudo e de aprofundamento de tudo que a gente vem buscando em matéria de melhoria, ok? É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos e até breve.